minha alma anseia por ti. Graça e paz, igreja, ser feliz em casa. Graça e paz para vocês que estão nos assistindo. Que Deus possa estar nos abençoando ricamente com a palavra. Amém? Hoje nós vamos meditar em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, a partir do versículo 1. Assim está escrita a palavra. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o heteu feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. Amém? Glória a Deus por esta palavra. Vamos orar antes de nós começarmos a compartilhar essa palavra maravilhosa? Deus santo, Deus poderoso, nós clamamos a tua presença neste momento, ó Pai, e te pedimos, Deus, que o Senhor revele à nossa mente, ao nosso coração a tua palavra, que o Senhor venha falar através da minha boca, Deus, que eu desapareça e o Senhor apareça, para que nós possamos, ó Pai, saber um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para o nosso coração, que o Senhor venha nos abençoar, Deus, com a tua palavra, viva e eficaz, que é o nosso manual de vida. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que todos devem conhecer nessa passagem, no qual Davi, Natã, que foi o sucessor, o primeiro sucessor de Samuel, veio falar com Davi. E aí ele usou dessa parábola para contar o que Davi fez. Davi, ele viu essa mulher da varanda da casa dele.
No dia que eu pedi ao Senhor uma palavra para me compartilhar, me veio à mente uma visita do pastor Júlio e da pastora Elaine na minha casa, assim que eu me converti. E o pastor Júlio falou de Betseba, e eu pensei, poxa vida, eu nem sei quem é. E essa mensagem ficou na minha mente durante esses 11 anos, isso foi em 2009. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Nós temos que ser pessoas libertas. É esse o tema dessa pregação de hoje. E Davi, ele pecou muito, nós sabemos disso. Davi, ele fez muitas coisas que chatearam, que não agradaram ao Senhor. Mas mesmo assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aí as pessoas perguntam, mas como assim que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ele estava na varanda da casa dele, ele viu Betseba tomando banho, se banhando, ele se agradou da mulher e pediu para que os seus homens fossem lá e trouxessem ela para ele. E assim eles fizeram. Eles levaram ela e ele dormiu com essa mulher que era de um outro homem, de Urias. E o que aconteceu? Ela ficou grávida nesse primeiro momento que eles ficaram juntos. E com essa situação, ele colocou o marido dela à frente da batalha para que ele fosse morto mesmo. Foi planejado, foi arquitetado. E aí você me pergunta, mas como assim ele era um homem segundo o coração de Deus? E aí nós vamos lá no Salmo 51, quando ele se arrepende do que ele fez. Quando nós passeamos pela Bíblia, nós vemos o quanto Davi se arrependia desses momentos que ele tinha, que infelizmente não foram poucos, nós sabemos disso. Mas, queridos, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, independente se nós somos ou não homens e mulheres segundo o coração de Deus. E Davi, ele colheu o que ele plantou. Olha o que o Senhor disse no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Ele já tinha outras mulheres, ele não precisava disso. E realmente a espada não se apartou, da casa de Davi. Então, qual é a paga do pecado? É tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Davi, nós vemos aqui nessa história que o filho dele nasceu com Betseba. E o filho dele ficou doente, ele ficou 7 dias jejuando, orando e clamando ao Senhor pela vida do filho. Ele faleceu, ele morreu. Depois vocês vão lembrar da história de Anon, o outro filho dele, que cometeu um incesto com a sua meia-irmã Tamar. E naquela época isso era uma coisa, quer dizer, nós vivemos na época em que isso é uma coisa absurda. Isso aconteceu dentro da casa de Davi. E aí Absalão ficou muito chateado, mas ele ficou chateado demais. Ele não expressou aquilo que ele estava sentindo, ele não mostrou, para Anon o que ele sentia, mas ele ficou muito magoado com o que ele fez com a irmã dele. E aí ele arquitetou a morte do irmão. O irmão dele foi morto. Então, começa a contar quantas colheitas, que Davi teve nos pecados que ele cometeu. Só que aí nós voltamos para Atos 13, 22. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele realmente tinha um coração contrito. Ele se arrependia das coisas que ele fazia. Mas, queridos, nós temos que entender o seguinte: nós somos libertos. E a partir do momento que nós somos libertos, nós temos que deixar a liberdade do mundo, a liberdade lá fora. Nós não temos que viver no pecado. Porque é isso que nós colhemos frutos do nosso pecado. E Davi colheu cada fruto dele. E aí, como se não bastasse, todos conhecem a história,
Absalão, ele ficou com as concubinas de Davi no palácio dele durante o sol, durante a luz, para que todos vissem, para que ele fosse envergonhado. E ali começou uma situação bem difícil entre Absalão e Davi, e no final, Absalão era um filho que ele amava muito, e ele também foi morto. Então, queridos, nós temos que aprender a viver segundo a vontade de Deus, esquecer o nosso pecado. Não importa quem nós sejamos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso aí é certo, né? Qual é a diferença de um coração contrito? E aqui na história de Davi nós vemos por quê. É ter um coração humilde. Ele tinha um coração humilde. É ter um coração aquebrantado, arrependido, obediente e manso. E Davi tinha essas qualidades, sim. Davi, ele era um homem que realmente tinha essas qualidades. Era um homem que fazia a diferença. Só que ele era um ser humano, ele pecava, sim, assim como nós pecamos. Mas o Senhor sabia o que estava dentro do coração dele. Então, quando nós somos libertos verdadeiramente, nós temos esse coração contrito, aquebrantado, um coração segundo o coração de Deus, um coração no qual o Senhor reconhece o nosso valor, porque a pessoa que é liberta, a pessoa que tem a humildade na sua vida, ela é muito reconhecida, não só por Deus, mas pelas pessoas que estão à sua volta, porque nós não perdemos nada em sermos humildes. Olha só, para nós comprovarmos, né, a palavra de Deus, Atos 13, 22, está escrito: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Queridos, para a gente executar a vontade do Senhor, nós temos que ser libertos, nós temos que ter um coração aquebrantado, nós temos que ser humildes, nós temos que ser pessoas obedientes. Às vezes nós somos convidados, né? Irmã, você podia orar no nosso círculo de oração, ou dar uma palavra na igreja, e quando nós não somos obedientes, que nós não temos esse coração aquebrantado, a nossa primeira resposta é: não posso. E quando nós sentimos esse desejo de cumprir o ID do Senhor na nossa vida, mesmo diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos pecados que nós cometemos todos os dias, porque infelizmente nós somos seres humanos pecadores, nós somos pequenos, nós somos falhos, né? Nós vamos pecar. Não adianta nós falarmos: nossa, eu cheguei no estado de perfeição. No dia que nós chegarmos a esse estado, nós não estaremos aqui. Aí nós vamos morar no céu. Nós vamos morar com o Senhor. Porque a pessoa que é perfeita não está aqui. Ela vai morar com Deus. Não é verdade? Então, qual que é a diferença? A diferença é nós nos prontificarmos e levar uma vida que agrade ao Senhor. Nós sabemos que em toda a caminhada de Davi, ele teve várias circunstâncias e momentos que ele não viveu segundo a vontade de Deus, que ele não fez aquilo que o Senhor esperava que ele fizesse. Mas Davi, ele era um homem que quando ele arrependia de verdade. Ele não arrependia da boca para fora. E o Senhor sabe quando nós arrependemos. Então, olha a oração de arrependimento de Davi no Salmo 51, se você tiver a oportunidade de abrir. Quando ele fez isso, né? Quando Natã chegou para ele e falou sobre aquela parábola, né? Olha o que Davi: confessa o seu pecado, suplica o perdão de Deus, que lhe renova o espírito reto. Quando nós suplicamos ao Senhor que nos perdoe, Ele nos dá um espírito reto, Ele nos transforma, Ele nos modifica.
Ele nos molda, Ele é o oleiro, Ele nos quebra e faz de novo. Ele pode fazer isso. Então, olha como está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantas vezes nós temos orado assim? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantas vezes? Isso é muito importante, né, queridos? Porque às vezes nós temos tantas coisas, tantos afazeres no nosso dia a dia, que nós esquecemos de orar e pedir a isso ao Senhor. Porque quando nós temos o espírito reto, realmente nós vamos estar na fila ali, para sermos pessoas segundo o coração de Deus. E continuando no versículo 11, não me lances fora a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Você tem um espírito voluntário? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Glória a Deus. O Senhor, Ele tem prazer no coração aquebrantado, no coração contrito. E, queridos, que nós sejamos libertos para vivermos segundo a vontade de Deus e termos esse coração, de sabermos que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem nos abençoado. E nós, como filhos do Senhor, como pessoas pequenas que nós somos, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos libertos, nós confessarmos os nossos pecados, nós sermos livres e sermos pessoas que façam a diferença, pessoas que vivam a palavra de Deus. Nós vimos aqui a trajetória de Davi, aqui nesse início aqui, nós vimos que ele perdeu
3 filhos, né? Que é o filho de Betseba, Anon e Absalão. Ele perdeu 3 filhos. O tempo entre eles, eu não sei dizer aqui, eu não estudei. Mas, queridos, imagina você perder 3 filhos dentro da sua casa. É muito triste. Mas Davi, ele se humilhava na presença do Senhor. Ele sabia do seu pecado, ele sabia o que ele tinha feito, mas ele também era um homem bom, nós sabemos disso. Vocês lembram quando ele foi pedir ajuda ao marido de Abigail, que agora me fugiu o nome? Ele foi lá pedir ajuda, Nabal o nome dele, e Nabal significa tolo. Ele foi pedir ajuda para que ele alimentassem, né, os homens que estavam com ele. E ele estava ajudando ali, vigiando, protegendo, né, as terras de Nabal, os gados de Nabal. E ele disse não. E aquilo ali, né, surgiu uma ira em Davi e ele ia matar todo mundo. Mas aí a esposa de Nabal chegou a ele com mantimentos, né, com recursos, e pediu para que ele perdoasse aquele homem. E ele assim fez, porque ele tinha um coração bom. E aquele homem morreu e aquela viúva se tornou esposa dele. Então nós vemos na trajetória de Davi, que homem maravilhoso que ele foi. Que homem incrível que ele foi. Ele pecava? Sim. Só que ele pedia perdão. Ele era uma pessoa que queria a presença do Senhor mais do que qualquer coisa. Ele era um homem que buscava a direção de Deus para a vida dele. Quando ele ia para uma batalha, ele pedia ao Senhor para que fosse na frente, para que o ajudasse, porque ele sabia que sem Deus ele não iria a lugar nenhum. Ele sabia que sem a presença do Senhor a vida dele não valeria a pena. Ele sabia que ele precisava dessa presença, dessa maravilhosa presença de Deus. E hoje nós precisamos mais do que nunca da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos passando por um tempo que nós não imaginávamos. Nós estamos passando por uma dificuldade que nós nem pensávamos que iríamos passar. Mas quem está na presença do Senhor, quem está buscando a presença do Senhor na sua vida, está passando este momento com paz. Tem paz no coração, não é uma pessoa desesperada. Não está sendo uma pessoa que está em pânico diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, mas ela tem paz. E agora você sabe por que nós temos essa paz que excede todo entendimento? É porque nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos aonde nós vamos morar. E agora eu te faço uma pergunta: você sabe aonde você vai morar? A eternidade é o nosso lugar. Então que nós possamos ser libertos do pecado, do vício, de todo tipo de pecado, prostituição, que nós possamos ser libertos para que nós possamos morar com o Senhor, ter os nossos nomes escritos no livro da vida, saber para onde vamos, que nós sejamos libertos. E que essa liberdade que o mundo nos oferece, nós possamos fazer pouco caso dela, jogar ela fora. Porque essa liberdade que o mundo oferece não vai nos levar para onde nós queremos ir, que se chama eternidade com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que você possa ser uma pessoa liberta. Se você tem um pecado, confesse ao Senhor. Se você tem alguma mágoa no seu coração, se você está praticando algo que não agrada a Deus, vá diante dele e peça perdão. Tenha o coração contrito, quebrantado. Seja humilde e vá para a presença de Deus, porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. E o que Deus vai te dar, nenhum homem deste mundo pode te dar.
que é essa paz, que é essa alegria, que é a certeza da salvação e de onde nós vamos morar. Que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus e que nós possamos viver de uma forma no qual, em qualquer momento, nós possamos nos humilhar com tranquilidade e paz. Não achar que isso é coisa de outro mundo, porque não é. Que nós possamos nos humilhar na presença do Senhor e ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Em nome de Jesus. Seja liberto. Seja liberto. Se hoje você está sentindo algo no seu coração que está te incomodando, que não está te trazendo paz, busque ao Senhor, busque a presença dEle. Use o manual. O manual, você sabe qual é, né? O manual de vida. Use esse manual para que você possa viver uma vida plena de paz, de alegria, de tranquilidade. Às vezes nos falta alguma coisa e mesmo assim nós sentimos paz. E aí as pessoas perguntam: como que você sente essa paz? Se está te faltando algo? É porque nós temos o Senhor, nós temos Deus. E eu vou te falar uma coisa, queridos. Nada nos falta quando nós estamos na presença do Senhor, porque Ele nos abençoa. É Ele que nos traz a prosperidade, a alegria, a saúde e tudo aquilo que nós precisamos. Então busque ao Senhor de todo o coração. Busque a Deus de uma forma incessante. Não pare. Continue buscando, busque ao Senhor e seja liberto. Em nome de Jesus, amém? Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, que nos ensina a viver, ó Pai, que é o nosso manual de vida. Que o Senhor venha encher os nossos corações de alegria, de unção, da paz que excede todo entendimento. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito, Pai. E que o Senhor venha com a tua graça, com a tua luz e a tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.